cálculo diferencial e integral é desenvolvido a partir de três conceitos básicos: limite, derivada e integral. Sendo que o primeiro deles, limite, é a base para que a gente entenda derivada e integral. Tanto a derivada quanto a integral são definidas a partir de limites. Então é fundamental que a gente entenda essa ideia para ter um bom desenvolvimento nos cursos de cálculo. Esta é uma aula introdutória sobre limites. Eu vou introduzir o conceito de limite, ou melhor, a ideia de limite, de uma maneira completamente intuitiva, sem formalismo matemático. A formalização do conceito de limite fica para uma outra aula. Então, nesta aula, a gente vai ver a ideia de limite, né? O que significa este símbolo aqui? Qual o significado deste símbolo? Né? E para isso, a gente vai fazer uma abordagem completamente informal. Então vamos começar. Para motivar as ideias, né, eu vou começar apresentando uma função que eu escolhi. Poderia ser outra, mas foi essa que eu escolhi. E a partir dessa função, nós vamos tentar desenvolver essa ideia de limite, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Então, para começar, vamos considerar essa função. Então, seja f de x igual a 2x ao quadrado menos x menos 1 sobre x menos 1. Temos uma função racional, né? O quociente de dois polinômios. E sempre que uma função é definida por uma divisão de polinômios, é interessante que a gente analise o denominador, né? Então, não existe a divisão por zero. Então, a gente tem que ter cuidado de eliminar os valores de x que tornam esse denominador igual a zero. Os valores restantes, aqueles que ficam, vão constituir o domínio da função. Então, observando esse denominador, x menos 1, vamos eliminar o único valor para o qual ele é zero. E isso é fácil de ver. O único valor que anula esse denominador é o 1. Se x for igual a 1, 1 menos 1, teremos zero. Então, devemos ter, em toda a nossa análise, devemos ter x diferente de 1. Em outros termos, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, né? Todos os números reais, exceto aquele que anula o denominador da função. Em tudo que nós vamos fazer aqui, vamos considerar sempre que x é diferente de 1, porque para x igual a 1 essa função não faz sentido. Ok, então temos um valor que é proibido, né? Esse valor, o 1. Então nós temos duas variáveis. A variável dependente, que é o y, e a variável independente, que é o x. E é muito comum você estudar o comportamento da variável dependente, do y, dada alguma condição particular para a variável independente, alguma condição especial para o x. Por exemplo, podemos, para uma determinada função, pensar no seguinte: o que é que vai acontecer com o y se o x começa a crescer? Será que o y também vai crescer? Será que o y vai diminuir à medida que o x cresce? Será que o y vai oscilar? Ou então podemos pensar assim: o que é que vai acontecer com o y se a variável x assumir apenas valores negativos? Então é muito comum você analisar o impacto de alguma condição dada para a variável independente na variável dependente. Nesse contexto, que é o contexto onde queremos introduzir o conceito de limite, né, vamos pensar no seguinte: existe um valor para o qual essa função não é definida, que é o 1, um valor que é proibido. Então x não pode ser 1. Então surge o seguinte questionamento: já que x não pode ser 1, o que vai acontecer com essa função, ou seja, com o y, com o resultado, né, da função, o valor da função, quando x começa a assumir valores
próximos de 1. Então tem um valor que é proibido, eu vou fazer com que x assuma valores próximos de 1. Será que isso vai gerar algum comportamento especial na variável y? É o que nós vamos ver aqui. Ou tentar de forma intuitiva chegar a essa conclusão. O nosso objetivo então é o seguinte: eu vou atribuir a x valores próximos de 1 e ver qual é o impacto disso na variável y. Vamos fazer isso a partir de uma tabela de valores a princípio. Então vamos lá. Vamos começar a preencher essa tabela. Eu vou considerar na coluna da variável independente, que é aquela que em geral temos uma liberdade de escolha, né? Que a gente escolhe valores, atribui valores a x e vê o que acontece com y. Então eu vou considerar um valor que eu considero próximo de 1. Digamos que eu considere o número 1,1, que está a uma distância do número 1, que é o nosso ponto problemático, está a uma distância de 1/10. É claro que você pode discordar de mim, né? Eu estou afirmando que esse número, na minha opinião, está próximo de 1, mas você pode discordar. Entretanto, eu vou mantê-lo aqui, né? Então, x igual a 1,1. E aí vamos fazer uma conta para calcular o y. Porém, observe que essa expressão está um pouco complicada, né? Será que tem como a gente simplificar essa expressão? Tem. E o que eu vou fazer aqui é usar uma técnica de fatoração. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essa técnica agora, porque quando você se propõe a estudar limites, você vai ter que passar em algum momento a estudar essas fatorações, se você não lembra. Então, em outra aula, a gente vai abordar isso com certeza. Não é o objetivo. Nosso objetivo é estudar o comportamento dessa função quando x assume valores próximos de 1 e tentar introduzir a ideia de limite, né? Então, por um momento, aceite o fato. Se você já sabe o motivo, ótimo, mas se você não sabe por que isso, você vai descobrir numa aula posterior, né? Então, essa expressão que foi dada aqui, ela pode ser fatorada como 2x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Por um momento, aceite isso. E é claro que, quando a expressão é escrita dessa forma, surge aqui a tentação de fazer o cancelamento, né? E de fato a gente vai fazer isso. Agora é claro que a gente tem que lembrar que o cancelamento, que é uma coisa tão simples que a gente faz, né? Até sem pensar, o cancelamento está associado a uma operação de divisão. Então, o que eu estou fazendo aqui ao cancelar é dividir esse numerador por x menos 1 e o denominador também por x menos 1. Mas você só pode dividir por algo se esse algo não for zero. Mas é claro que a gente está coberto, porque a gente está trabalhando sempre com x diferente de 1. E o único valor para o qual x menos 1 é zero é o próprio 1. Então, como 1 está fora de questão, a gente pode fazer esse cancelamento tranquilamente e obter aqui uma expressão mais simples, né? Então, observe que a expressão de f de x, ela assume um formato mais simples, que é 2x mais 1. Então, a princípio, a função tinha essa cara um pouquinho sofisticada aqui, mas agora ela assume esse formato. Muito cuidado, esta expressão não é igual a essa. Essas expressões não são iguais. Elas são iguais para quase todo ponto. Existe um único ponto para o qual essas expressões são diferentes, que é exatamente o 1. Observe que essa função aqui, ela assume o valor 3 quando x é 1. Se você trocar o x por 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Então ela tem um valor quando x é 1, só que essa daqui não. Essa daqui, o valor 1 é proibido, porque quando você trocar o x por 1, o denominador vai ser 0 e isso não pode acontecer, né? Então, muito cuidado. F de x é igual a isso, desde que a gente imponha essa condição, para x diferente de 1. Então, para x diferente de 1, a função que foi dada se torna isso. E é claro que, como a gente está se propondo a fazer uma análise, né, que é estudar o comportamento dessa função para x diferente de 1, ou melhor, para x próximo de 1 e, claro, x diferente de 1, é mais fácil fazer essa análise com essa expressão aqui mais simples do que com essa
mais feia, né? Então vamos começar a fazer isso. O primeiro valor escolhido é 1,1. Então eu vou trocar x por 1,1. Então eu vou fazer a conta aqui. O nosso f de x é 2x mais 1. Então quanto vale f de 1,1? Que eu vou trocar o x por 1,1. Então vai ficar 2 vezes x, que agora é 1,1, mais 1. F de 1,1 vai ser, isso daqui vai dar 2,2 mais 1, 3,2. 3,2 aqui é o y. Isso não significa absolutamente nada, né? A coisa começa a ganhar um certo sentido quando a gente se propõe a encontrar um valor ainda mais próximo de 1, né? Atribuir a x um valor mais próximo de 1. Então, eu vou fazer o seguinte, x igual a 1,1. Vou escolher um valor aqui um pouco mais próximo de 1 do que 1,1. O valor pode ser esse daqui, 1,01. Digamos. Obviamente que a gente não precisa fazer essa conta de novo, né? Vai ser muito parecida. E quando a gente troca o x por 1,01, a gente obtém a imagem 3,02. Bom, aqui já dá para observar alguma coisa, né? A gente observa que tanto na primeira linha quanto na segunda linha, a gente encontrou na imagem aqui valores próximos de 3, né? Então a gente começa a perceber que quando o x começa a se aproximar de 1, o f de x, ou seja, o y, começa a se aproximar de 3. E se a gente começar a atribuir outros valores, digamos esse aqui, ainda mais próximo, e fazer uma conta semelhante, a gente percebe que os valores de y vão ficando ainda mais próximos de 3. E mais ainda, observe que nesta tabela, eu considerei valores próximos de 1, porém maiores do que 1. É o que a gente vai chamar de se aproximar de 1 pela direita. Então, quando a aproximação é pela direita, né? Quando você tem valores de x próximos de 1 pela direita, o que é que vai acontecer? A imagem se aproxima de 3. O mesmo vai acontecer se você considerar uma tabela de valores com valores próximos de 1, porém pela esquerda. Está aqui a tabelinha que eu fiz aqui. Nessa tabela você observa que nessa primeira coluna aqui eu tenho valores de x próximos de 1, né? 0,9, 0,99, 0,999. E aí a gente observa que as imagens vão se aproximando cada vez mais de 3. Então, o que a gente observa aqui é o seguinte, né? Das duas tabelas e dessa análise preliminar, que à medida que x se aproxima de 1, o f de x se aproxima de 3. Esse número 3, para o qual a função está se aproximando, é aquele que nós vamos definir como limite daqui a pouquinho, certo? É o número para o qual a função se aproxima, é o número para o qual a função tende, ok? A melhor forma de confirmar essa impressão, a impressão de que a função está se aproximando de 3, e essa aproximação parece ser tão boa quanto a gente queira, né? Parece que a gente pode obter aqui valores tão próximos de 3 quanto a gente queira, bastando para isso que a gente escolha valores de x suficientemente próximos de 1. Então a melhor forma de confirmar essa impressão, né, é a partir de um gráfico. O que eu vou fazer agora é o gráfico da função. E aí a gente vai poder notar que no gráfico essa impressão que a gente está tendo vai se confirmar. Então vamos considerar o gráfico da função. Então está aqui a nossa função, né? A função em questão, 2x² menos x menos 1 sobre x menos 1. Nós fizemos uma fatoração que será explicada oportunamente e obtivemos uma expressão mais simples para a função, que é uma expressão inclusive de primeiro grau, né? E agora vamos construir o gráfico dessa função. A princípio, quando você observa essa expressão aqui, a gente não tem muita ideia da forma desse gráfico dessa função, né? A expressão é um pouquinho complicada. No entanto, após a simplificação, a gente obtém uma expressão de primeiro grau.
E vocês devem lembrar que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, né? Então, o que acontece? Temos que lembrar que a nossa função, ela tem essa expressão mais simples, porém temos uma ressalva. O x tem que ser diferente de 1. Então, quando a gente fizer o gráfico, a gente não vai ter nenhum ponto do gráfico com abscissa 1. Vai ter uma interrupção no gráfico, como a gente vai ver em seguida. Então, nesse gráfico não vai ter nenhum ponto com abscissa 1. Agora eu vou fazer uma provocação. E aqui, nesse momento, muita gente vai desligar o vídeo, né? Muita gente, inclusive, acaba se entregando às drogas nesse momento. Quando eu falo isso na sala de aula, alguns se entregam aos videogames, né? E o fato é que, para construir esse gráfico, eu vou fazer aqui, vou dar um golpe baixo. O x não pode ser 1, né? Mas eu vou atribuir o valor 1. Calma, não desista da aula. Não desista da aula, porque daqui a pouquinho você vai entender por que eu estou fazendo isso. Então vamos admitir por um momento que o x possa assumir o valor 1. O que é que vai acontecer quando você trocar o x por 1 nessa expressão aqui? Aqui não pode, né? Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, nós temos aqui esse ponto 1 e 3. Ok? Como o nosso gráfico está contido numa reta, e para definir uma reta a gente só precisa de 2 pontos, nós vamos agora atribuir um outro valor para x apenas e teremos o gráfico completo. Então eu vou atribuir, digamos, o valor 2. Então quando x é 2, vamos aqui para a função sem maiores problemas, trocando o x por 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então temos 2 pontos, o ponto 1 e 3 e o ponto 2 e 5, os quais serão marcados aqui no plano cartesiano. Então, quando o x é 1, o y é 3, ou melhor seria, né? A gente tem esse ponto aqui, calma, não desista da aula. E quando o x assume o valor 2, o y vai assumir o valor 5. Aí a gente tem esse ponto aqui. Agora eu vou ligar os dois e temos uma coisa mais ou menos assim, que é o gráfico da nossa função, correto? Não está correto, está errado. Porque lembre-se que a gente deu um golpe baixo aqui. A gente colocou no gráfico um ponto que não pode estar no gráfico. Então é simples. Aquele ponto que a gente usou, a gente vai colocar um vazio aqui. Então observe que numa etapa de construção do gráfico, você pode até desenhar o ponto, mas depois você não pode esquecer de retirá-lo. É importante que a gente marque esse ponto, ainda que ele não pertença ao gráfico, então, inclusive, isso aqui pode ser apagado, destruído, mas é importante para confirmar aquele comportamento que a gente havia observado, o comportamento de que a função assume valores próximos de 3 quando x assume valores próximos de 1. Vamos confirmar isso aqui no gráfico, usando a nossa intuição mesmo. Se eu pegar pontos, imagine que eu pegue 3 pontos aqui em sequência, cada um deles mais próximo de 1. Aí eu vou para cada uma dessas abscissas, eu vou aqui no gráfico, acho os pontos correspondentes e agora vou projetar no eixo Y. Então, o que você observa aqui? Que à medida que x se aproxima de 1 pelo lado direito, ou seja, por valores maiores que 1, os pontos do gráfico aproximar-se-ão dessa lacuna aqui, desse vazio, e as respectivas imagens irão se aproximar de 3. Então, x se aproxima de 1, y se aproxima de 3. E é claro que com um pouquinho de esforço a gente percebe que o mesmo comportamento ocorre também aqui à esquerda do 1. Quando x se aproxima de 1 pela esquerda, as imagens vão se aproximar de 3 aqui.
também. O gráfico confirma aquilo que a gente tinha observado com a tabela de valores, que à medida que x se aproxima de 1, f de x se aproxima de 3, e essa aproximação parece ser tão boa quanto a gente queira, ou seja, podemos encontrar valores tão próximos de 3 quanto a gente deseje, bastando para isso que a gente escolha valores de x suficientemente próximos de 1. Lembre-se que y depende de x, então se eu quero que y esteja próximo de 3, eu devo escolher um x suficientemente próximo de 1. Então agora eu vou escrever um texto que pode servir como uma definição informal de limites, né? Esse texto é baseado apenas na nossa observação, então não tem nada de formalismo matemático aqui. Então vamos ver isso. Então está aqui o gráfico da função, né? Como a gente pode ver, à medida que você pega valores de x próximos de 1, a imagem se aproxima de 3, e essa aproximação é tão boa quanto a gente queira. E aqui eu escrevi um texto, que o texto é exatamente uma conclusão baseada apenas na observação de uma tabela de valores e também do desenho do gráfico de uma função, ou seja, não há formalismo nenhum aqui. E com base nessas observações, eu escrevi esse texto como conclusão. E eu vou ler agora para você. Podemos tornar f de x, que é a função que foi dada, tão próximo de 3 quanto desejarmos, desde que escolhamos valores de x suficientemente próximos de 1. Né? Uma coisa que eu já falei, já repeti aqui, e que aqui eu escrevi. E o que acontece? Isso daqui pode, num primeiro momento, ser adotado como uma ideia do que é limite de uma função. E a esse comportamento, nós vamos atribuir um símbolo matemático. E o símbolo vai ser esse aqui, ó. Vamos dizer que o limite da função que foi dada, que, se não me engano, foi 2x² menos x menos 1 sobre x menos 1, com x tendendo para 1, e esse limite é 3. Então, observe que o limite é o número para o qual esta função que está aqui se aproxima. Então, qual é o número para o qual a função se aproxima quando x se aproxima de 1? 3. Então, 3 é o limite. Não é aproximadamente o limite, é o limite. 3 é o limite. É o número para o qual a função se aproxima quando x tende para 1. Então, a notação, ela contempla a função, só se calcula limite de funções. Claro que num momento posterior vocês vão aprender limite de sequência, não deixa de ser uma função também. Então, contempla a função, contempla o valor para o qual a variável x deve se aproximar e contempla o resultado, que é o resultado da operação cálculo de limite, que no caso aqui é o número 3. Ok? Então, este símbolo aqui, num primeiro momento, e acredite, ao longo de todo o cálculo, ainda que você tenha passado pela definição formal, só existe uma definição, que é a formal, né? Por isso que eu sempre coloco as aspas aqui quando chamo isso daqui de definição. Então, quando você passar de fato pela definição de limite, você vai perceber que você nem precisa dela, que com essa frase que está aqui, você consegue caminhar em todo o curso de cálculo, né? Então isso daqui, ainda que seja informal, é muito poderoso, porque de fato nos diz o que é o limite na prática, vamos dizer assim. Então é isso, né? Aqui o símbolo, a gente vai ler assim, ó, limite da função quando x tende para 1 é 3, e isso quer dizer que podemos tornar f de x tão próximo de 3, que é o limite, quanto desejarmos, desde que escolhamos valores de x suficientemente próximos de 1. Então, estamos fazendo o x tender a 1, e qual é o impacto disso na variável y, que é o resultado? Ela se aproxima de 3, então o limite é 3. Como eu disse, isso daqui é apenas uma aula introdutória sobre limite. Conseguimos estabelecer a ideia de limite usando apenas a nossa intuição. Isso foi estabelecido a partir do desenho do gráfico de uma função.
uma tabela de valores e a partir disso conseguimos de fato estabelecer uma ideia do que é limite e explicar um pouco sobre a notação, sobre o símbolo associado a essa ideia. Espero que você tenha aprendido e que tenha ficado suficientemente curioso para ver a definição formal de limite que a gente vai fazer em outra aula. Valeu, obrigado e até a próxima.